Então existem três mentes: a de Deus, a do diabo e a do mundo. Sendo que a mente do homem, o pensamento do homem, sempre campa para as coisas seculares: trabalho, vestir, criar filhos, ter família. Essa é a mente natural do homem. Mas eu vou mostrar algo aqui para os irmãos, que depois da queda, a tendência do homem, o pensamento do homem, foi fazer algo de si mesmo. Mas eu vou mostrar também que quando o diabo usou o serpente, o intelecto, a mente da serpente, ele colocou os seus pensamentos para ele falar com ela. Ali nós podemos entender que o diabo usou o intelecto do serpente para trazer a deturpação da palavra. Mas Deus também falou a sua palavra que estava em sua mente para Adão e Eva: não comerás. Ali era a mente de Deus sendo expressada. Verdade. Agora, depois da queda, Adão, o irmão Banana diz que Adão pensou que poderia voltar à presença de Deus fazendo folhas de figo. E ele diz sempre a tendência do homem, né? Ele não coloca assim que Adão recebeu o pensamento de Satanás como a serpente recebeu. Mas ele diz a tendência do homem caído com a mente, né, desenvolvida através de uma liderança que é a natureza velha, a natureza caída. Então veja, existem três mentes: a de Deus, a do diabo e a do ser humano. A de Deus, eu vou colocar aqui, o irmão vai ler daqui a pouco, é a sua palavra. Amém. Não pode falhar. Aleluia. Por isso, em João, capítulo 1, João escreveu sendo a águia, né? João simboliza, o livro de São João simboliza a águia, a revelação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava no pensamento de Deus. A mente. Amém. Quero ser bem claro. Agora, veja, nós temos que discernir quando é nós que estamos pensando naquilo, quando é o diabo que está colocando a sua mente, o seu pensamento, para nós realizarmos aquilo, e quando é Deus que está nos dirigindo através dos seus pensamentos. É verdade. Isso é muito sério, irmão. Eu vou colocar duas coisas aqui. Primeiro eu coloquei o serpente, um animal que ficava entre o homem e os animais, meio macaco e meio homem. Ele pensava, ele falava, e o diabo veio daquilo, pegou, colocou o seu pensamento para Eva sair da... Amém. Veja o que Eva disse ali. Mas Deus disse isso. Ali era o pensamento de Eva. Deus disse isso. Mas quando o diabo colocou outra coisa além da palavra, ela caiu daquilo que Deus expressou para Adão. Primeiro, vou colocar três testemunhos. O pensamento do diabo sendo expresso através das obras daquele que aceita.
o comando de Satanás. O Lombrana chega a dizer que o diabo coloca pensamentos na mente dele. A mente do diabo é bater o papo. Veja bem, eu vou colocar um exemplo aqui, depois a gente vai ver a mente de Deus e a mente do homem. Quando Jesus disse assim, quem diz os homens ser o filho do homem? Eles disseram, uns dizem que tu és João Batista, profeta, Elias, e assim sucessivamente. Mas Jesus olhou para ele e disse, e vocês, o que dizem de mim? Pedro, sendo ignorante, inconverso, veja bem, Pedro era inconverso, ainda não tinha recebido o poder do alto, isso foi depois. Preste bem atenção. Pedro se levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Veja, Jesus disse, não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas você sabe que quem revelou isso para Pedro foi a mente de Deus. Aleluia. Que falou através de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Os pensamentos de Deus sendo expressos através da mente de Pedro. Mas você vai ver no mesmo versículo, capítulo, mais adiante, eu vou pedir para o irmão ler aqui, veja só o que aconteceu. Agora, o diabo vem e usa a mente de Pedro, coloca pensamentos na mente de Pedro. Isso é tremendo, irmão. Porque quando nós passamos a entender isso, nós passamos a nos discernir e saber quem é que está nos liderando. Aleluia. Quem é que está colocando pensamento na nossa mente para nós atuarmos. Veja bem aqui, irmão. Preste atenção. Tem que ser rápido. Vem aqui. Leia bem aqui esse livro. Mateus capítulo 16, logo depois disso. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. A mente de Deus tomou Pedro e falou através de Pedro. Por isso que Jesus Cristo disse, não tu revelou, cara. Agora veja, logo depois desse acontecido, quem agora estava falando através da mente de Pedro? Conversa. Mateus 16. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes. Jesus era o pensamento de Deus, encarnado, e o verbo se fez carne. Agora veja o que aconteceu aí. Dos anciões, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tu tem compaixão de ti, e de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Você entendeu? Amém. Eu creio que você entendeu. O que estava escrito na palavra tinha que acontecer com Cristo. Ele tinha que padecer dos anciões, ser entregue na mão dos anciões, padecer, porque a palavra falava disso, e não tinha de maneira nenhuma que ser mudado.
mudada. Agora você entendeu que lá o diabo colocou o pensamento na mente da serpente e deturpou a palavra. Mas na hora que ele usou Pedro para querer, na realidade, mudar o que estava escrito que tinha que acontecer com Cristo, Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Era o diabo tomando a mente de Pedro e expressando o seu pensamento dele. Tão claro. Você entendeu? Amém? Amém. Agora você sabe por quê? Porque a palavra não pode ser, na realidade, mudada. Ele é o verbo que se fez carne, Jesus Cristo, e tudo que estava escrito dele tinha que se cumprir, e o diabo não podia de maneira nenhuma deturpar isso. Agora veja, a mente de Deus em Pedro, tu és o Cristo, e a mente do diabo em Pedro, nós não vamos deixar acontecer isso. Temos que ter cuidado com isso aqui. Vou usar mais uma testemunha aqui, que é a mente do próprio homem. Quando Paulo, em uma de suas cartas, disse: digo eu, não você. Amém. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Agora, a mente do homem sempre foi cambar para as coisas materiais, para as coisas naturais. A mente do diabo é deturpar a palavra, e a mente de Deus é a palavra que não falha. Amém. Aleluia. Aleluia. Veja o que o irmão Branda fala aqui na mensagem. Olhe, dá uma olhada. Eu tenho mais parágrafos que falam acerca disso. Veja o que o irmão Branda diz aqui acerca do que nós lemos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava no pensamento. Amém. Você está entendendo? E sempre a tendência de Satanás é deturpar essa palavra. E sempre a tendência do homem é usar os seus pensamentos, ou o pensamento de Deus, ou do próprio Satanás. Porque o homem, ou ele é dirigido pelos seus pensamentos, o irmão chega a dizer: não tome o seu próprio caminho. E muitas das vezes o homem toma as suas ideias, os seus arrazoamentos, os seus pensamentos. Você está entendendo? Mas muitas das vezes ele toma os pensamentos do diabo. Irmão, o diabo não usa só a mente do homem para vícios. Ele também usa a mente do homem e faz o homem crer que é o Espírito de Deus que está ali, quando não é. É um espírito religioso. Leia aqui. Ele é muito terrível. Mensagem: experiência pessoal com Deus. Experiência pessoal com Deus. Número 51. Deus não pode mudar sua mente, nem a sua maneira, por isso que nós, como povo que não aceita credos que sejam contrários à palavra, porque nós cremos que Deus e sua palavra são o mesmo. Nós cremos que a Bíblia diz em São João capítulo 1 que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando Deus diz algo, ele não pode nem amanhã, nem qualquer outro tempo, e alguma vez volta atrás. Quando Deus é chamado em cena para fazer uma decisão, a sua decisão é eterna, ele não pode ser mudada. E Deus foi chamado para fazer uma decisão para a raça humana no jardim do Éden. Quando o primeiro pecado foi cometido, e ele poderia alguma vez ser capaz de redimir seu filho perdido, de volta ao companheirismo com ele, novamente, ele estabeleceu o programa. Isso não tem sido mudado através do sangue. Siga as escrituras, isso jamais foi alterado ou mudado.
E não pode ser, porque isto é decisão de Deus pelo sangue. Embora tentamos alterar isto, tentamos fazer tudo que há na lei do homem para tentar mudar aquilo, como Adão fez com as folhas de figueira e assim por diante, mas isso ainda assim permanece. O sangue é o único lugar de companheirismo. Amém. Jesus disse para Satanás: tu não conhece as coisas de Deus. Ele trouxe a deturpação usando o pensamento do serpente. Mas quando ele pegou Pedro para tentar mudar o que iria acontecer com Jesus Cristo, que estava escrito na palavra, a palavra entrou em cena. Amém. Aleluia. E sempre a palavra entrará em cena. É. Agora você entendeu? Verdade. Nós temos que ficar com o que está escrito. Por isso que Paulo, em suas cartas, disse: nós temos a mente de Deus. Verdade. Não é a nossa própria mente. E nem tampouco tomarmos o pensamento de Satanás. É ficarmos com a mente de Deus, que é o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Deus abençoe.